Então vamos lá. Na primeira parte dessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre outros formatos que vocês podem trabalhar os conteúdos de vocês no Instagram, tá bom? Um tipo muito comum que é trabalhado, que depois a gente inclusive recomenda ali o formato de carrossel, é o educativo. É aquele conteúdo que você vai entregar alguma informação relevante para sua audiência. A gente percebe que os conteúdos em formato de carrossel, que é aquela sequência de fotos que você arrasta para o lado, né, e consegue navegar, ela tem um índice maior de salvamentos. Então, quando você se apropria, né, desse formato para gerar um conteúdo transformador, um conteúdo de uma informação relevante, costuma funcionar bem, de uma forma bem interessante. Então, é uma boa prática que a gente defende para conteúdos educativos. O segundo é o conteúdo de impacto e compartilhável, né? Então, são aqueles conteúdos que geralmente têm aí relação com os conteúdos de atração, que são conteúdos virais, né? E aí a gente indica que seja trabalhado imagem e texto. Mas preste atenção que aqui são algumas dicas de boas práticas. Não significa que só dá para trabalhar conteúdo educativo de formato carrossel e de impacto compartilhável, de atração, imagem e texto. Não necessariamente, tá? Isso aqui são formas para otimizar a produção de conteúdo de vocês. O terceiro é o conceitual, de inspiração, que pode ser um conteúdo de conexão, /desabafo, testemunho. Ele funciona muito bem também em formato de carrossel, foto ou vídeo. Dá aí para testar esses três formatos e ver o que funciona aí de forma mais interessante para a sua audiência. O quarto é o conteúdo de prova, né? A validação ali do seu trabalho, é o feedback, o testemunho dos seus clientes, que dá para trabalhar de forma muito legal com arte, né? Uma identidade visual já característica para feedback. E vídeo também, eu acho que é bem legal explorar as pessoas falando, né? Os seus clientes falando, isso é bem interessante. E o quinto é o conteúdo de venda, e aí o céu é o limite, né? Todos os formatos possíveis que você quiser testar um conteúdo de venda vale a pena. Muitas pessoas acham que vender em vídeo é pior, né? Quando é questão de produto, acha que vídeo de produto não tem tanta aderência, mas acontece que, principalmente perfis que vendem produto, perfil loja, exploram um pouco esse formato de conteúdo de venda em vídeo. Aqui vai uma dica interessante para quando você for vender o seu produto, fazer um post de venda do seu produto, explorar diferentes ângulos do seu produto, né? Se você vende, sei lá, um brinco, coloca o brinco aplicado na orelha de uma pessoa de verdade, as diferentes angulações desse brinco, de um lado, do outro, de trás, para a gente conseguir, né, para a sua audiência, para o público em geral, ele conseguir ter uma percepção mais ampla, né? Porque uma das características da venda digital é essa, a gente não tem ali a sensação, né, do tato, não tem esse estímulo. Então a gente tem que suprir. E uma forma muito interessante de suprir é o vídeo, por exemplo. E aí, é muito comum quando a gente começa a falar de produção de conteúdo, tem uma sensação de ansiedade que é pelo volume, né? Vocês imaginam assim, caramba, eu vou ter que viver para produzir conteúdo. Uma forma da gente minimizar essa sensação e otimizar o nosso trabalho é reciclar o conteúdo. E a gente faz muito isso, inclusive a gente separou aqui um exemplo de como a gente faz. Teve um dia que a gente fez um post de atração no nosso feed que foi arte mais texto sobre os números, né, do nosso alcance, que tinha dado uma boa despencada. Então, a primeira forma que a gente explorou esse tema foi num post de atração, onde a gente despertou o interesse das pessoas e por isso ser uma dor comum à nossa persona. A gente explorou no formato de arte e texto, tá? Essa foi a primeira forma que a gente explorou essa pauta. Depois a gente fez, olha, perceba, o mesmo tema, tá? A gente fez um post de convencimento,
que foi, na realidade, quando a gente colocou ali à prova toda a nossa experiência para fazer o nosso número alavancar de novo. Então foi um vídeo que a gente explorou toda a estratégia que a gente utilizou. A gente abriu para a nossa audiência qual foi a nossa estratégia para a retomada dos nossos números. E por que é um post de convencimento? Porque é um post onde a gente mostra que a gente sabe fazer isso, né? Que a gente valida ali toda a nossa autoridade. E depois a gente transformou esse mesmo post num outro post de convencimento só com arte, por tópicos, dizendo como foi essa experiência e como, enfim, a gente conseguiu melhorar os nossos números. Se a estratégia deu certo, se não deu, o que funcionou e o que não funcionou. Então perceba que virou um outro tipo de conteúdo também, como a gente explorou o mesmo tema de algumas formas. A gente também fez um post educativo em carrossel, como mencionado lá antes, né, no início da aula, que foi justamente pontuar de forma didática algumas estratégias para aumentar o alcance do perfil do Instagram. Então, o que mudou desse formato para os outros? Ele está em carrossel, então isso é um conteúdo mais interativo, aumentou muito o número de salvamentos da gente, né, e o engajamento também. E a gente usou tópicos visuais, né? Isso possibilita as pessoas terem uma outra absorção do conteúdo. Então perceba, quando a gente fala que a comunicação em rede social, sobretudo no Instagram, ela é repetitiva, é disso que a gente está falando. Olha só o desdobramento do mesmo tema, quantas vezes apareceu no nosso feed, e muito provavelmente a nossa audiência não percebeu que era inclusive sobre o mesmo assunto que a gente estava falando. E claro, a gente fez o desdobramento em stories também, né? A gente incluiu ali algumas informações que não tinha no post, tanto eu e a Ju. Então a gente colocou um pouco da nossa experiência, da nossa ótica, do que funcionou, do que não funcionou, também nos stories para as pessoas que não consomem feed e consomem mais os nossos stories, por exemplo. E aí, o recado que a gente quer deixar para vocês nessa primeira etapa dessa aula é: não engesse os seus formatos. Se um assunto não funcionou em vídeo, tenta em texto, tenta em arte, uma foto, faz uma live. O importante é a gente testar e ver o que funciona para a sua persona e para a sua audiência, tá? Não fique engessada. A segunda parte da aula, a gente vai falar sobre textos e gatilhos mentais. Então, quais são as boas práticas e quais são os formatos mais interessantes para a gente legendar os nossos posts, tá? Vamos lá. Tem muita gente que se preocupa muito mais com a parte estética e visual, e aí eu percebo que a produção textual nos posts ela é um pouquinho negligenciada às vezes, tá? Então, por onde começar e ter a certeza que o seu texto ele vai ter o mesmo impacto que a sua imagem, ou ele vai conversar com a arte que você desenvolveu aí no seu post? Antes de a gente escrever o texto, a gente tem que ter muita clareza do objetivo, tá? Então você responde aí para você mesma, toda vez que você for produzir um conteúdo, você sentar aí na sua cadeira, pegar, se você faz primeiro com papel e caneta, se você vai direto para o bloco de notas, enfim. Você tem que ter muita clareza do qual é o seu objetivo com esse conteúdo. O que você espera que esse post, que esse conteúdo promova nas pessoas que vão assistir, que vão ler, tá? Seja ele em que formato for. E aqui um resuminho rápido, lembrando que o post de venda ele precisa destacar o seu produto e serviço. Tem muita gente aí acreditando que está fazendo post de venda, mas está fazendo um post de conexão, de relacionamento. O post de venda, a principal característica dele é enaltecer e destacar o produto ou serviço ao qual você esteja vendendo. Post de relacionamento, ele precisa te conectar com a sua audiência e cativá-la. É o principal objetivo de um post de relacionamento. Um post de convencimento, por sua vez, ele precisa quebrar algumas objeções da sua audiência. Lembra que objeções são aquelas dúvidas, né? Aquelas questões ou preconceitos que a audiência tem, que são os motivos que não levaram essa pessoa a efetivar uma compra com você. Então, são dúvidas pertinentes à sua audiência. Esse é o objetivo de um post de convencimento.
O post de atração, ele precisa, como a gente já sabe, atrair o maior volume de pessoas possíveis. Então, toda vez que você for trabalhar e produzir um conteúdo, primeira coisa, você tem que classificar, é importante que você classifique como um post de venda, relacionamento, convencimento de atração, para você lembrar do objetivo desse post. Quando a gente esquece de fazer isso, principalmente quando a gente está começando na produção de conteúdo, depois flui de forma muito mais automática, a gente posta por postar, né? A gente acaba tendo a tendência de postar para atualizar feed, porque tem que ter alguma coisa, e aí acaba não trabalhando o post de forma estratégica, consegue entender? E aí existem alguns recursos que muitas pessoas, né, têm usado dentro do marketing digital. A gente gosta sempre de salientar o cuidado do uso desses gatilhos, porque vocês sabem que a gente defende a produção de um conteúdo anti-estresse e anti-ansiedade, né, que não promova uma angústia nas pessoas. Então, a gente fala com muito cuidado sempre dos gatilhos mentais, de forma que você não estresse a sua audiência, nem a você mesma, né? Mas o que são os tais daí, que muito provavelmente você já deve ter ouvido falar, dos gatilhos mentais? São estímulos que o cérebro humano ele recebe para tomada de decisão, tá? Isso daí independente de marketing digital ou não. Mas no marketing digital, os gatilhos são alguns recursos linguísticos que buscam despertar movimento nas pessoas, ainda que de forma inconsciente. Então está muito relacionado com palavras que a gente utiliza, chamado gatilho, para a gente ativar uma tomada de decisão dessas pessoas. Em geral, a compra, né, de algum produto ou contratação de algum serviço. E aí a gente vai pincelar alguns dos principais gatilhos que muito provavelmente você já deve ter visto alguém usar, né? E aqui a gente vai te ajudar a como usar isso de uma maneira ética, né? De uma maneira verdadeira. Mas eu acho que é muito importante vocês conhecerem, né, esses recursos disponíveis. Primeiro gatilho mental, que é muito utilizado, é o gatilho de escassez. De alguma maneira, o nosso inconsciente ele associa a escassez a valor, né? Então, quanto menos tem, mais importante aquilo é. Então, quanto mais raro é alguma coisa, maior o valor. E isso é uma ativação de gatilho de escassez. É muito comum a gente perceber o valor de algo quando a gente não tem mais, né? Quem nunca, quando falta água em casa, é que a gente percebe como nós somos dependentes daquela água. E aí acaba que essa é uma grande estratégia de marketing digital que é utilizado de algumas maneiras que a gente às vezes nem se dá conta, mas, por exemplo, quando um evento é realizado com vagas limitadas, né, ou alguma marca disponibiliza uma variação do produto com uma quantidade limitada também, ou quando o valor, né, o desconto, ele é até determinado dia, determinado período, ou quando as inscrições para algum curso, alguma mentoria e tal, ela tem um tempo, né, fica disponível só por 3 dias. Tudo isso ativa, né, esse gatilho de escassez. Outro gatilho que acaba sendo um pouco parecido é o de urgência, né? E como que as pessoas no marketing digital ativam esse gatilho de urgência na audiência? Com o uso de palavras que denotem realmente a sensação de urgência. Então, títulos que tenham: leia esse post e comece o seu negócio agora mesmo. Por que você deve começar a sua estratégia ainda hoje? Perceba a utilização da palavra hoje e agora, né? Que elas despertam essa sensação de urgência. E aí, né, é muito importante, gente, eu vou sempre reforçar. Se caso for uma decisão sua utilizar gatilhos mentais na sua estrutura de texto, tenha o cuidado de que esses gatilhos sejam reais. Então, assim, se você falou que vai acabar, então vai acabar, né? Se você utilizou o gatilho lá de escassez e falou que a inscrição seria por 2 dias, em 2 dias você precisa honrar, né, para que a sua comunicação não fique fragilizada. Da mesma forma de urgência. Se você prometeu que a pessoa vai mudar de vida em 7 dias, vamos supor, né? Um exemplo aqui esdrúxulo, mas se você prometeu algo imediato, é muito importante que a sua entrega realmente seja
imediata para que você não queime a sua comunicação. Por isso que precisa de muito cuidado para usar gatilho mental. O gatilho de novidade, né? O novo, no mínimo, ele desperta a curiosidade das pessoas. Para usar esse gatilho, a gente só precisa realmente que uma coisa seja novidade, tá? E aí a gente precisa deixar claro para a pessoa que se trata de uma novidade. Não é à toa que quando, por exemplo, tem uma série nova na Netflix ou em outra plataforma de streaming, as pessoas começam a falar muito dessa novidade. É natural que a gente fique aguçado em assistir a série, em ver o filme que as pessoas estão comentando. Então, o fator novidade gera essa sensação meio que coletiva. E aqui nesse gatilho, eu acho que é muito importante a gente considerar o que é a novidade. É importante que a novidade seja realmente relevante para a sua audiência. Quando você anuncia uma novidade e ela não tem nenhuma diferença para a vida das pessoas, não é um produto novo, não é uma solução nova, é só vamos supor que a novidade seja a alteração da cor da sua identidade visual. Você precisa avaliar se a mudança da cor da sua identidade visual é realmente novidade para sua audiência ou isso não faz a menor diferença. Então perceba que a necessidade de você avaliar o que é uma novidade relevante para sua audiência ou não. O gatilho de prova social, sinceramente, é o que eu acho mais bacana de trabalhar, óbvio, desde que ele seja real, né? Que é justamente quando você valida por meio de depoimentos dos seus clientes, né? O seu trabalho, né? A eficiência do seu trabalho. E aí a gente não pode negar que a quantidade chama atenção, né? Então, quando a gente ouve que 1 milhão de espectadores, né, no filme tal, isso aguça também a nossa curiosidade. Muitas pessoas foram ver o filme, diz indiretamente pra gente que o filme, ele é bom. E aí você pode trabalhar e assim, Laura, como é que eu trabalho isso sendo pequeno empreendedor? É justamente o retorno e o feedback dos seus clientes, um depoimento sincero, um retorno lá pelo WhatsApp, por qualquer outro aplicativo de mensagem que a pessoa tenha ali espontaneamente te dado um feedback, um direct que alguém tenha ido lá comentar e falar alguma coisa sobre o seu produto, ou até, caso de pessoas que ainda não têm efetivamente clientes, pode ser um comentário do seu conteúdo lá no seu post, dizendo que aquele conteúdo foi relevante e tudo mais. Tudo isso pode virar uma prova social. E aí, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho a estrutura dos posts, tá? E aqui eu quero destacar uma coisa. Isso daqui não é a forma correta. Isso aqui é uma forma de fazer. Não significa que se você não conseguir cumprir essa estrutura que a gente está propondo, você esteja fazendo errado. Como eu disse, essa é uma estrutura que a gente está propondo para você trabalhar um conteúdo de atração, um conteúdo de convencimento e tal, como a gente vai mostrar aqui, tá? Então vamos lá. Como que é a estrutura de um texto, de uma legenda, de um conteúdo de atração? Primeiro de tudo, headline. O que é headline? Headline é o título inicial, é o primeiro, é o título, né, do seu post efetivamente. Então, ele pode estar escrito na imagem, como é o caso do exemplo aqui, como criar legendas atrativas para o seu post. Isso é uma headline. E pode ter a segunda headline, no caso, se a primeira frase ali do nosso post, né? Então, uma frase que comece ali o nosso texto. Então, terão conteúdos que vão ter duas headlines, que é o H1 e H2 que a gente fala. Que é o H1 ali, nesse caso, é o do nossa imagem. E o H2, o título do nosso texto. E nesse caso, exatamente, nem ficou um título, né, único, assim. Ficou logo o texto completo. A headline de um conteúdo de atração, ela precisa ser forte. E para isso, a gente sugere que você traga para a headline a dor comum da sua persona para atrair a sua audiência. Ah, Laura, como assim dor comum? Vamos supor que você venda serviços de consultoria
para famílias ou para mães sobre conteúdo sobre educação, né? Você seja uma pedagoga, uma professora, ou você tem uma loja de brinquedos educativos, e a sua proposta de valor tem a ver com a reconectar, né? Com a família se reconectar com a criança, a mãe, o pai, o cuidador se reconectar com a criança por meio, sei lá, de uma comunicação não violenta, dependendo, óbvio, da sua oferta. Um excelente conteúdo de atração seria com o título: Você precisa se reconectar com seu filho. Ele, só essa headline, já diz pra gente que você vai entregar uma solução. E você tá falando ali, precisa se reconectar de uma dor comum à sua persona. Por isso é tão importante a gente conhecer a nossa persona. Quais são as dores, valores, crenças da nossa persona. Tá vendo aí a necessidade? Um outro exemplo, se você vende alguns itens de decoração para casa, e aí você identificou que uma dor comum da sua persona é que as pessoas não se enxergam na decoração de suas próprias casas, então a casa acaba não ficando com a cara da gente, né? E aí você traz isso para o seu headline, que é, por exemplo, minha casa não tem minha cara. A ideia é que você ative, né, as pessoas que têm essa dor para olhar o teu conteúdo até o final, tá? A estrutura de um post de atração obedece como a estrutura de qualquer narrativa, início, meio e fim, e que tem uma contextualização mais uma entrega. É muito importante que o post de atração, nesse caso, ele tenha um desfecho, né? Se ele foi um conteúdo de atração utilizando o humor, o meme, é muito importante que você não deixe também de entregar alguma coisa para a pessoa, nem que seja um oferecimento de alguma solução num passo 2, tá? Mas não deixe de oferecer alguma coisa para sua audiência, de oferecer alguma informação relevante também no conteúdo de atração. E aí vem a CTA que é a Call to Action, né? A sigla para Call to Action, que é a chamada para ação, que é justamente um verbo ali de comando, né? Para que as pessoas pratiquem alguma ação após terem lido o seu conteúdo. Então, como seria, por exemplo, naqueles exemplos que eu citei no início, uma CTA bacana para um post de atração? Saiba mais sobre isso clicando na bio, acessando o nosso site, mandando um direct. Quais outras informações, que outras informações você gostaria de ver por aqui? É justamente esse comando de ação que você quer que a pessoa faça depois, né? Um convite para a tomada de ação. Seja clicar lá no link da bio, mandar uma direct para você, comentar seu post, marcar um amigo, compartilhar. Tá? O que tiver mais alinhado com o seu objetivo. E chegamos no conteúdo de relacionamento. Como seria a headline de um conteúdo de relacionamento? Uma sugestão nossa é trabalhar uma pergunta que cause interesse e conexão com as pessoas, por exemplo. E aí, de novo, né, se o conteúdo de relacionamento, seu objetivo é se conectar, né? É que você tenha ali de fato e construa um vínculo com a sua audiência. Então, uma boa, eu gosto de trabalhar perguntas, assim, sabe? Então, frases de grande impacto. Então, uma headline bacana, por exemplo, para conteúdo de relacionamento é assim: você já pensou em desistir? O dia em que eu pensei em largar tudo. Então são chamadas, né, são headlines que já mostram que o conteúdo ele vai ser conteúdo aberto, né, de desabafo, enfim. E eu acho que é um conteúdo muito legal para a gente trabalhar em relacionamento, é um tipo de conteúdo muito legal para a gente trabalhar a conexão com as pessoas. Como é que é a estrutura de um texto de conexão? A nossa sugestão é que você inicie com uma história, né? Seja sua, seja de um cliente, seja, enfim, de qualquer outra pessoa, mas que você comece com uma narrativa de uma história, né? E que essa história tenha um contexto para que essa pessoa consiga se identificar, né? E se localizar nessa sua história, tenha uma problemática e tenha um desfecho, né? Então você, ali no clímax da história, você conta qual é a problemática, qual é a questão em si e como você resolveu ou não essa questão que você apresentou. Como que pode ser uma chamada de ação para post de relacionamento? E aí eu acho bem interessante a gente sempre ter perguntas, né?
que chamem para uma conversa, para um diálogo. E o grande objetivo é você fazer também com que a sua audiência se abra, né? Que ela conte ali alguma coisa no comentário ou no direct, porque essa é uma excelente forma de você conhecer mais da sua persona, né? Então, um exemplo pode ser: conta pra mim se você já se sentiu assim, quais desafios você já enfrentou, você também já pensou em desistir, né? Então, são chamadas assim que aguçam a necessidade ali de um diálogo, né? Conteúdos de convencimento. Como é que é mais ou menos a estrutura de um conteúdo de convencimento? Headline. Você lembra que o conteúdo de convencimento é quebrar as objeções da audiência? Você lembra lá do objetivo? Então, pensando nisso, a gente trabalha a headline assim. Algumas formas que a gente já inclusive já sugeriu às nossas mentoradas, como a gente já fez, por exemplo, quando a gente vai vender a mentoria, uma das objeções da nossa audiência é achar que mentoria não é para ela por conta do formato, que mentoria coletiva não tem atenção dedicada, ou ela não vai conseguir acompanhar o ritmo de uma mentoria coletiva. Então, um dos conteúdos de convencimento que a gente trabalha normalmente próximo de abrir turma de mentoria é essa primeira headline aí. Mentoria não é para você. É onde a gente elenca todos os motivos, né, que uma mentoria não seria para a pessoa. A gente já trabalhou algumas vezes esse conteúdo. Alguma objeção, por exemplo, de uma loja de brinquedos educativos. Vamos supor que um dos receios que as pessoas, né, que a persona, que a audiência ainda não comprou, é acreditando que brinquedo é muito caro, porque afinal de contas a criança enjoa ou quebra e tudo mais. Então você já traz essa objeção para o seu headline: brinquedos são caros. E aí você vai defender ou não, imagina que você vai quebrar essa objeção. Mas a ideia é você trazer elemento-chave, palavra-chave dessa objeção, né? Da sua audiência. Uma estrutura de um post de convencimento, de um conteúdo de convencimento. Eu gosto muito de usar tópicos que respondam à questão inicial. Então vamos lá, se eu falei mentoria não é para você, aí o meu texto ele vai mais ou menos ser assim: mentoria não é para você que não gosta de conexão, prefere blá, 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 blá. E todas essas frases de objeção, de quebra de objeção, eu vou colocando naqueles tópicozinhos, né, nos chamados bulletzinhos. Eu gosto de trabalhar assim, que é uma forma de fácil assimilação. Uma chamada para ação aqui, um post que pode ter um post de convencimento. Por que você ainda não decidiu? Me chame no direct agora. Que a sua ideia aí é você compreender mais sobre os motivos que essa pessoa ainda não fez a tomada de decisão, ainda não comprou o seu produto ou ainda não contratou o seu serviço. Então, eu acho interessante e importante nessa chamada de atenção, na chamada para ação, ela ser o mais direto possível, tá? Sem rodeios. E ele, tadinho, conteúdo de venda, tão negligenciado, as pessoas morrem de medo de vender, não sei o que acontece, mas ele precisa ser trabalhado, né? E como que a gente faz uma headline de um conteúdo de venda? A nossa sugestão é sempre que você traga para a headline, traga de cara o benefício do seu produto. O que ele promove na vida das pessoas? É isso que tem que estar de cara, né? Qual é a sensação? Qual a pessoa vai ter bem-estar, né? Qual é o benefício que o seu produto promove na vida das pessoas, pode promover na vida da sua audiência? Então, se você produz artigo para casa, lá aquele exemplo que eu dei, e você vende decoração para casa, imagina você colocando um post de venda assim: imagine isso na sua sala, imagine esse painel na sua sala. Se você vende, por exemplo, um programa de ensino de finanças, né, para mulheres, para mães, para as pessoas, enfim, tem independência financeira de verdade, aprenda a lidar com o seu dinheiro, aprenda a lidar com as suas finanças, né? Uma vida mais divertida, se for o caso, sei lá, você vende jogos, você vende brinquedo, e aí você traz logo o benefício, sua proposta de valor aqui para a headline. Vamos entender a estrutura do texto para um post de venda, que é muito importante que esse post responda as perguntas mais comuns que as pessoas
que estão em vias de fechar o seu serviço, o seu produto, geralmente fazem. Se você já está há algum tempo aí trabalhando no Instagram e já fez alguma venda, eu convido que você olhe aí no seu direct ou no WhatsApp, onde você costuma atender, e veja e dê uma elencada aí nas principais perguntas que as pessoas fazem. Além do valor, claro, mas forma de entrega, especificação do produto, material utilizado, conservação, tudo que as pessoas perguntam para enfim passar o cartão. A gente sugere que já esteja no post de venda, mas detalhe, tá, gente? Isso não quer dizer, isso não vai eliminar as perguntas das pessoas, porque é assim mesmo, né? Às vezes está lá o post de venda todo estruturadinho, com todas as respostas ali, mas as pessoas vão entrar em contato no direct para fazer as mesmas perguntas e colocam um sorriso no rosto e responda mesmo assim, tá? Mas é muito importante que no seu post de venda já tenha essas dúvidas sanadas, porque a probabilidade das pessoas que entrarem em contato com você para efetivamente comprar é muito maior, tá? Então, na sua legenda de post de venda, ofereça seus detalhes técnicos, a entrega, preço, forma de pagamento, tudo que você puder antecipar é importante. Qual seria então a chamada de ação, a chamada para ação de um post de venda? Então, se você tem, obviamente, um valor promocional, diga isso, garanta o valor promocional agora, clicando no link, acesse nossa loja, garanta sua vaga agora mesmo, clicando no link. Então, mais do que a chamada de ação, você tem que dizer para essa pessoa como que ela conclui a compra, né? Direcionar, se é para o seu website, se é para o direct, se é para o WhatsApp, é importante você sinalizar ali para a sua audiência, certo? Bom, eu espero que essa aula tenha sido enriquecedora para você e até a próxima!